catalase, que decompõe peróxidos, tem uma ação antioxidante, precisa de ferro. Olha que maluco. O ferro, né, ele causa estresse oxidativo, mas para defender o estresse oxidativo eu tenho os antioxidantes. E uma das enzimas antioxidantes justamente utiliza o ferro para fazer esse papel. Tá? Os citocromos, lá da produção de ATP, da cadeia transportadora de elétrons, do metabolismo de drogas, lá da detoxificação, precisa de ferro. E, por último, glicerofosfato desidrogenase, a geração de energia para as células, precisa também de cofator ferro. Então, se o ferro está em pequena quantidade na circulação, como na deficiência funcional de ferro, várias dessas funções celulares estão afetadas. E aí a gente tem as queixas, né, que a gente tem que correlacionar aqui, queixas clínicas e queixas relacionadas à fadiga. Como que a gente avalia a cinética do ferro? Avaliar a cinética do ferro em um praticante de atividade física é um desafio. Por quê? A gente já viu aqui o exame de ferritina. Tá? Ferritina baixa não se discute. A pessoa tem deficiência de ferro. Tá? Porém, uma ferritina normal ou aumentada, a gente não tem ali uma garantia de que essa pessoa tem estoques adequados de ferro. Por quê? Porque a ferritina ela é um marcador, né, de resposta inflamatória. Igual a proteína C reativa é uma proteína de fase aguda inflamatória, a ferritina também é. Então, a atividade física provoca inflamação, que, consequentemente, aumenta a ferritina. Então, você não vai saber se uma pessoa está com a ferritina normal aumentada e deficiência de ferro junto, porque a deficiência de ferro joga a ferritina para baixo e a inflamação do treino joga a ferritina para cima. Então, a ferritina, eu sinto informar, não é um bom marcador de estoque de ferro para pessoas que têm inflamação ou praticam atividade física. A gente vai ver uma alternativa aqui, mas para ver essa alternativa, vamos entender a cinética aqui desse metabolismo. O ferro ele é absorvido lá no intestino, ele passa para a circulação, aí lá na circulação ele se liga numa proteína chamada de transferrina, que transporta o ferro até a medula. Tá? E aí essa transferrina libera o ferro lá na medula, o ferro é incorporado na hemoglobina, a hemácia é liberada na circulação, fica de 100 a 120 dias ali, e aí depois desses 100 a 120 dias, o macrófago capta essa hemácia e fagocita essa hemácia. Devolve o ferro para a circulação, uma parte desse ferro vai para a transferrina, ciclo de novo acontece. Uma parte desse ferro vai ficar aqui na ferritina, ligado aqui na ferritina dentro do fígado, formando um estoque de ferro. Tá? Esse processo, né, ele vai acontecendo ininterruptamente. Ele é afetado por alguns reguladores. Por exemplo, você não absorve todo o ferro da sua dieta se você já estiver com um estoque bom de ferro lá no seu fígado. Então, chega um momento ali, né, que o ferro chega lá num certo patamar e aumenta, aí o fígado começa a produzir uma proteína chamada de epsidina. A epsidina vai lá e se liga nos enterócitos, impedindo a absorção de ferro, para você não ter excesso de ferro, porque o excesso de ferro ele pode aumentar o estresse oxidativo e causar dano hepático. Tá? Então, a epsidina é um desses fatores que atua no processo de diminuição da quantidade de ferro na circulação. Por outro lado, a inflamação, né, quando ela acontece, né, inflamação seja de uma patologia, seja do treinamento, aumenta a produção de interleucina 6, que também estimula a epsidina. Então, a inflamação também diminui a absorção de ferro. E a inflamação, TNF-alfa e L1-beta, diminui a liberação de eritropoetina. Então, todo esse componente vai diminuir a quantidade de ferro e a produção de eritrócitos. Só que a gente não fica inflamado para sempre o treinamento, lembra? Você inflama e desinflama em ciclos, né? Inflamação, anti-inflamação, inflamação, anti-inflamação, e aí você evolui no processo do treinamento. Isso é ruim quando a inflamação se torna crônica. Então, a longo prazo, a gente não absorve o ferro. Então, aqui a gente tem alguns exames. Ferritina, estoque de ferro. Ferritina baixa não se discute. E se a ferritina estiver normal e a pessoa tiver inflamação? Como eu vou saber?
fazendo a dosagem da proteína C reativa. Aí faz a proteína C reativa e ela vai dar a ideia se você tem inflamação ou não. Então, a proteína C reativa diz se tem inflamação ou não. Tem inflamação, não posso olhar a ferritina. Eu vou olhar a saturação de transferrina. Vou colocar aqui para vocês o índice de saturação de transferrina. Índice de saturação de transferrina. Olha, esse artigo que a Stephanie colocou aí agora, altamente recomendado, viu? Eu conheço o autor dele, é bom, tá? Já li algumas vezes. Aí o índice de saturação de transferrina, inclusive tem lá os valores de referência. O que ele diz? Ele diz quantos por cento eu tenho de ferro ligado na transferrina. Isso dá para a gente uma ideia, saturação de transferrina baixa, pouco ferro chegando lá na medula, ok? Então, esses quadros aqui, eles são afetados pela inflamação. Então, ferritina, o uso clínico dela é prevenir e diagnosticar a deficiência de ferro, monitorar a resposta, né, quando você está ofertando ferro para a pessoa, detectar estado de sobrecarga de ferro e monitorar a reposição terapêutica. Significa isso? Eu posso saber se uma pessoa tem excesso de ferro e, portanto, fazer a remoção desse ferro, seja através de uma sangria ou de um processo de quelação. Só que tem que tomar um cuidado aqui, tá? Para saber se essa pessoa tem excesso de ferro pela ferritina, eu preciso obrigatoriamente analisar a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação, ok? Na diminuição do ferro, a ferritina encontra-se diminuída, ok? Ferritina baixa é deficiência de ferro, isso não se discute. Agora, a ferritina normal ou aumentada, ela pode ser mascarada pela inflamação do treinamento. Outras causas de aumento de ferritina incluem aqui patologias hepáticas agudas e crônicas, problemas hepáticos aumentam a ferritina, uso crônico do álcool, algumas leucemias, quadros de inflamação, a própria sobrecarga de ferro. E tem também duas questões importantes que a gente tem que lembrar. Pessoas com Covid-19 têm elevação de ferritina, a ferritina responde muito rapidamente, né, a infecções virais como a Covid-19 e a dengue. Então, quando você encontrar a ferritina muito elevada, mais de 1.000, 1.200, você deve investigar essa pessoa se ela não teve Covid, se ela não teve uma infecção viral como a dengue. Tá? Então, aí a gente avalia essas questões. Outras questões importantes. Obesos, indivíduos com sobrepeso, síndrome metabólica, eles podem ter o aumento da ferritina em função da inflamação crônica de baixo grau presente nessas patologias de base. Então, a gente avalia também essa situação. Então, a ferritina elevada, atualmente, a gente mete mais nela como uma proteína de fase aguda inflamatória do que, efetivamente, excesso de ferro. E aí você pode fazer a análise do índice de saturação de transferrina. Índice de saturação baixo, pouco ferro. Índice de saturação elevado, muito ferro, excesso de ferro. Bom, aqui vou colocar para vocês daquele artigo que eu mencionei. A gente fez, por muito tempo eu trabalhei aqui em Campinas, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, na Escola de Cadetes do Exército. Né? Então, os meninos aqui, eles chegam no último ano do, o que se chamava antigamente de terceiro ano, né, no meu tempo, e eles estudam ali, treinam por um ano e vão fazer uma prova para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. E lá eles passam um processo, lá na escola de cadetes, eles passam um processo de treinamento, alguns deles competem, né, modalidades esportivas. E a gente começou a fazer valores de referência, muitos deles estão aí no artigo e estão no livro também, para praticantes de atividade física. E aí, para fazer o valor de referência do ferro, a gente tinha dois critérios. Primeiro, não estar anêmico, né, não ter hemoglobina baixa, e o segundo é não ter inflamação. E aí a gente estabeleceu o valor de referência lá para a proteína C reativa menor que 10,2. Então, quando você vai avaliar um praticante de atividade física ou um atleta, qual que é o valor de referência da proteína C reativa, aquela que mede a inflamação? É até 10,2. Então, você pode usar isso. Qualquer pessoa que treina musculação, que treina corrida, tem até 10,2 de proteína C reativa na circulação. Acima disso, a gente tem a inflamação. E aí a gente separou dois grupos. Um grupo com anemia por deficiência de ferro, estava com ferro baixo, olha só.
estatisticamente diminuído, e inflamação. Então, tinha ferro normal e ferro baixo. Não tinha inflamação e tinha inflamação. Aí a gente foi lá a ferritina, né? Aí a ferritina dos dois, praticamente idêntica, tá? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que essa ferritina está normal não é porque o ferro deles tem um estoque bom, é porque eles têm inflamação. Então, neste caso aqui, a alternativa é fazer o índice de saturação da transferrina, porque esse índice de saturação da transferrina, ele vai dizer o percentual de ferro ligado na transferrina, tá? Então, é um parâmetro a mais, que é pouco afetado pela inflamação, é menos afetado pela inflamação do que a ferritina, ok? Tem um outro parâmetro que é novo, que os laboratórios começam a liberar, que chama-se conteúdo de hemoglobina do reticulócito, que também está diminuído, e também tem aí no artigo uma explicação sobre ele, que nós não vamos falar aqui, porque ele é um parâmetro ainda bastante recente, mas que também começa a ganhar espaço, que é uma forma de eu medir o quanto que tem de ferro dentro dos reticulócitos, aquelas células que estão recém-chegadas na circulação. Bom, lógico que eu tenho que associar, né, esses dados aí de anemia com os sintomas, fadiga, cansaço, desânimo. Se estiver sentindo algumas coisas dessa aí hoje à tarde, calma, você não está anêmico, é o cansaço do dia. Mas vamos lá, manifestações neuromusculares, cefaleia, vertigens, a língua fica esbranquiçada, e nos casos mais graves a gente passa a ter as unhas quebrando com facilidade. Então, lógico que a gente olha para a anemia na hemoglobina, mas percebam que antes da hemoglobina diminuir, da gente ter alterações gritantes de diminuição de conteúdo de hemoglobina dentro das hemácias, a gente tem outros lugares do corpo, outras células que estão sentindo a falta desse ferro, porque se o ferro está dentro do macrófago para causar inflamação, ele não está sendo distribuído para o organismo, e aí a gente pode ter, a longo prazo, essas alterações importantes. Então, aqui eu coloquei um exemplo de hemograma, onde a gente tem hematócrito, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM diminuído. Então, a gente tem aqui microcitose e hipocromia, tem a nisocitose, porque o RDW está acima do normal, mas percebam que as hemácias estão dentro de valores normais. O que acontece no organismo é o seguinte: como o ferro está em pouca quantidade, o organismo começa a liberar hemácias com menos hemoglobina. Então ele fala assim, olha, eu tenho pouco, vamos repartir. Então ele manda mais hemácias com menos hemoglobina. Na verdade, as hemácias ficam dentro de valores normais, mas como elas estão menores, microcíticas, o hematócrito diminui, porque se eu empilhar hemácias menores, o hematócrito vai diminuir. Então percebam que nem sempre a hemácia vai estar abaixo do valor de referência, só quando a hemoglobina, só quando a anemia avançar muito de gravidade. Aqui mais no início da hemoglobina, a gente vai ter valores bem próximos aqui. Lembra que eu falei para vocês da talassemia? Esse aqui é um caso clássico de indivíduo com anemia por deficiência de ferro. Mas a talassemia, a gente vai ter também um hematócrito muito próximo do mínimo, a hemoglobina às vezes até normal aqui próximo do mínimo, microcitose e hipocromia. Só que aqui o número de hemácias vai estar muito acima dos 5 milhões, que é o valor máximo, 5 milhões e 600. Então, quando a gente tiver uma pessoa com um número muito grande de hemácias, 5 milhões e meio, 6 milhões, e a microcitose e hipocromia, a gente passa a suspeitar do traço talassêmico. E aí, você vai encaminhar essa pessoa para um hematologista, que é ele quem vai cuidar. Mas você, como nutricionista, o que você não deve fazer é dar ferro para essa pessoa que tem essa alteração, ok? Bom, eu coloquei ali para vocês dois exemplos, um de macrocitose e um de microcitose. Na macrocitose, a gente pensava na deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Na microcitose, eu penso lá na deficiência de ferro ou na talassemia. Só que cuidado, gente, eu sempre gosto de colocar esses exames assim um pouco diferentes, que fogem do padrão, porque assim, o que é básico é fácil da gente reconhecer. O difícil são aqueles pepinos que a gente pega, aquelas alterações meio que você
não está conseguindo encontrar vamos dizer assim, uma relação com sinais e sintomas. Então, olha só, essa pessoa aqui mandou esse exame de alguém que estava com queixa de fadiga, de cansaço, então, claro, de anemia, tá? Se vocês lembrarem do início da aula, né, que eu falei para vocês, olha, do aumento de volume plasmático, diminui a massa hematócrita hemoglobina e o VCM e o HCM fica normal. Isso é na maioria dos casos, mas olha só esse aqui, ó. Tem hemácias diminuída, hemoglobina diminuída, hematócrito diminuído. Ele está anêmico. Agora vamos ver se essa anemia é real ou não. Aí o VCM está normal, o HCM está normal, o CHCM está normal, o RDW está normal. Aí é o que o pessoal chama de anemia normocítica e normocrônica. Cuidado, tá? Vou mostrar o exame na sequência, que a pessoa tem queixas de anemia aqui, tá? Na sequência, a gente tem uma homocisteína aumentada e uma ferritina diminuída. Aí pergunto para vocês, com esses dois exames, o que essa pessoa pode ter? Vamos lá. Tem uma anemia por hemodiluição ou ela tem uma anemia verdadeira por deficiência de algum fator? Mãe, quem me ajuda aí? Os rápidos no gatilho. Opa, não, esse aqui ainda não é para aparecer. Vamos lá, quem me ajuda? Ó, homocisteína alta pode significar uma coisa. Ferritina baixa a gente já sabe, né, galera? Ferritina alta é inflamação, mas baixa. Ó, Stephanie, pode ser B9, pode ser B12, pode ser ferro. Isso aí, Ana Luísa. Então, olha só. Se eu tiver deficiência do complexo B, eu aumento a homocisteína. B12, B6, B9. Se eu tiver deficiência de ferro, eu tenho microcitose. Deficiências do complexo B, macrocitose. Lembra que o exame aqui, olha só, deixa eu voltar aqui, é volume corpuscular médio. Então, perceba, a pessoa tem duas deficiências. Uma que deveria aumentar o tamanho da hemácia, a outra que deveria diminuir. Na média, o valor de VCM ele fica normal, porque o hemograma, o aparelho faz uma média do tamanho das hemácias. Então, a gente não tem uma alteração no tamanho assim, na população das hemácias, porque o aparelho não consegue distinguir dentro da hemácia, ele só está pegando o tamanho. Então, embora seja muito útil a gente avaliar VCM, HCM, CHCM, é imprescindível, na presença de sinais e sintomas, a gente fazer uma avaliação da ferritina, da homocisteína, do índice de saturação da transferrina, da B12 e do ácido fólico. Então, fazer uma avaliação completa quando você tem queixas relacionadas à anemia, principalmente queixas de fadiga. Então, esse exame, percebam que também é um exame que foi enviado por um aluno, é importante, porque ele mostra aqui claramente que eu posso ter dois tipos de deficiência. A literatura chama isso de anemias ocultas, tá? São anemias que podem nos causar um impacto na interpretação. É muito comum também a gente ter, por exemplo, anemia por deficiência de ferro e cobre. As duas são microcíticas. Só que como é mais simples identificar a deficiência de ferro, a gente trata a deficiência de ferro e aí não trata a deficiência de cobre, a pessoa continua com as hemácias um pouco microcíticas. Nesse caso, ele tem os dois, tá? O ferro e o complexo B. Isso aí, Stephanie, tem os dois, tá? E aí, melhorando o ferro, né? E melhorando o complexo B, a gente melhora a ferritina e melhora a homocisteína, ok? Então, esse é um exame clássico, assim, e eu acho interessante isso, porque a gente discute aqui os exames, né? Todos eles, mas às vezes a gente tem essa limitação, né? Porque quando a gente fala de avaliar pessoas diferentes, a gente tem que lembrar que os exames eles são pensados em cenários extremos, e aquelas pessoas que fogem um pouco da média, elas podem não ser detectadas. Então, aqui eu coloquei essa tabelinha que ajuda muito vocês. Olha só, com essa tabelinha aqui, a gente consegue, através de hemograma, ferro e B12, distinguir várias alterações, como anemia por deficiência de ferro, a deficiência funcional de ferro, que é aquela onde a gente tem a hemoglobina normal e o ferro baixo, o traço talassêmico, a hemodiluição e a anemia
por deficiência de B12. Então, essa tabelinha, esse slide, que foi uma sugestão, que depois de dar essa aula, né, manhã inteira, uma aluna falou, professor, não dá para você resumir essa aula em um slide? Eu falei, poxa vida, vou ter que fazer uma tabela. E aí eu fui construir essa tabela. E o pessoal tem feito o quê? Eles tiram uma foto, tiram um xerox, imprime esse slide e deixa lá, né, no seu dia a dia, ali, na hora que você vai avaliar um hemograma na frente do paciente, você já consegue dar uma primeira olhada e tentar descobrir qual que é a alteração que está acontecendo, ok? Essa tabelinha aqui depois vai no material, se não tiver aí para vocês, fica a dica aí depois de fazer isso aí, ok? Isso ajuda bastante, lógico, lembrando que você tem que correlacionar com sinais e sintomas e com outros exames mais complexos. Ali é uma primeira olhada, ok? Bom, eu acho que das dúvidas que foram aparecendo a gente respondeu. Então, agora, para a gente caminhando lá para a reta final, vamos falar um pouquinho dos marcadores de dano tecidual. A gente até falou um pouco aí, CK, falou de mioglobina. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre esses marcadores. E quando a gente fala de exames bioquímicos, né, a gente falou até agora de hemograma, né? O hemograma, eu estou avaliando as células que estão no sangue. Percebam, sólido. Quando eu avalio marcadores de lesão, eu estou avaliando componentes que estão dissolvidos no plasma. Desculpem, no líquido. Por que que essas enzimas que deveriam estar, enzimas e proteínas que deveriam estar dentro da célula, estão do lado de fora? Porque teve o trauma, teve o dano, teve a lesão. E quando eu falo lesão, gente, a gente falou várias vezes lesão. É difícil às vezes a gente separar. Existe a lesão da adaptação, por exemplo. Você quer hipertrofia. Então, o que você está fazendo? Você está causando pequenas lesões, microlesões, que depois vão reestruturar o músculo. Agora, se eu tiver uma lesão muito extensa, eu posso ter uma ruptura da fibra. É o que a gente conhece como distensão. Então, essa lesão aí já é ruim. Para evitar essa lesão maior, eu vou analisando constituintes que estão saindo de dentro da célula. Não é isso? Então, essa palavra lesão, ela às vezes ela é usada, mas a gente tem que entender a extensão dessa lesão, ok? Depois eu mando para vocês a tabela do grupo. Deixa eu ver até se eu consigo encontrar ela aqui de uma maneira mais fácil, porque aí já fica separado desse componente aí, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Porque senão depois eu acabo esquecendo aqui. Vamos lá. Encontro aqui. Bom, não está tão fácil aqui. Antes de acabar a aula, tá? Eu mando para vocês, tá? Essa tabelinha aí. Bom, vamos lá. Marcadores de lesão do músculo esquelético. Quais são os mais usados? A gente tem o lactato deshidrogenase, mioglobina, CK e o AST. Lembrando que esses marcadores, eles também podem vir de outros lugares, como o coração. Lactato deshidrogenase, CKMB, a própria mioglobina e o AST. Então, para eu diferenciar uma lesão do músculo esquelético do músculo cardíaco, eu uso as troponinas cardíacas, que só podem sair do coração. Então, se eu quiser saber infarto agudo do miocárdio, melhor marcador é a troponina cardíaca. E aí tem dois exames, ó, troponina T e troponina I, a gente vai ver aqui. Mas o que mais eu uso, né, para falar de músculo esquelético é a creatina quinase. Mas percebam que o AST, que é o que a gente chama de TGO também, aquele que a gente pensava lá do problemas hepáticos, ele pode sair do músculo esquelético. Tá? E aí, quando eu quero ver o fígado, não adianta simplesmente eu pedir o TGO ou o AST, eu tenho que colocar o ALT e o GGT. Os marcadores de dano hepático, nós veremos no nosso próximo encontro. Hoje nós vamos finalizar com os marcadores de dano muscular. Então, a creatina quinase, ela tem uma função dentro das células. Dentro das células, ela vai participar da conversão de fosfocreatina em creatina e a reversa de creatina em fosfocreatina. Então, lembra da creatina? Aqui a gente está
gerando, né, um fosfato rico em energia, que vai ser transferido para o ADP e gerar o ATP. Daí vem, né, a ideia das pessoas tomarem creatina. Então, cuidado, quando uma pessoa está suplementando creatina, na próxima aula a gente vai ver qual o efeito disso sobre o marcador creatinina, mas nessa aula a gente já consegue ver o seguinte: se você está tomando creatina como suplemento, a sua creatina quinase enzima vai aumentar um pouquinho. Tá? Então, a enzima creatina quinase aumenta um pouquinho. Por quê? Porque aumenta a conversão aqui de fosfocreatina e creatina. Isso aumenta dentro da célula. Tá? E aí o que acontece é que, dependendo da célula, por exemplo, a célula do músculo esquelético tem uma CK, que é a CK do músculo esquelético MM, a CK do cérebro é uma questão relacionada à CK BB, e a CK do músculo cardíaco é uma que tem uma mistura das duas, que é a MB. Então, se eu tenho CK-MB aumentado no sangue, é mais provável que eu tenha um infarto agudo do miocárdio. Porém, a atividade física modifica também os valores de CK, e a gente vai ver na sequência aqui. Tá? Eu também tenho a alegria de dizer que eu participei desse estudo aqui, que foi o primeiro estudo brasileiro que publicou um valor de referência para a creatina quinase, para CK, com 128 jogadores da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, nessa época, a gente estabeleceu aqui de 975 unidades litro como um valor máximo para a gente não ter o risco de uma lesão no atleta. Só para vocês terem uma ideia, 190 é um valor para um não praticante de atividade física. Então, um praticante de atividade física dá 5 vezes mais. Tá? E aí, o que a gente tem também nesse estudo é que a CK ela tem, né, um comportamento de adaptação. Então, se você pegar aqui no início, né, quando você começar a treinar, os valores de CK eles aumentam um pouco. Depois, à medida que você vai se adaptando ao treinamento, a tendência é eles ficarem mais homogêneos. Porém, acima dos valores de quem não treina. Então, a CK, ela tanto aumenta bastante frente ao treino, quanto ela pode gerar um processo de adaptação e se manter estável. Agora, uma pessoa que não está treinando, não está submetendo o seu organismo a uma sobrecarga, não vai ter aumento dessa enzima creatina quinase. Tá? Então, é importante que a gente tenha em mente esse processo. Tá? Agora, quando a gente fala da dosagem de CK, ela tem uma cinética. Tá? Essa cinética, né, da CK, ela tem imediatamente após o exercício, 24 horas, 48 horas ao pico e depois começa a diminuir. Então, o que os clubes geralmente fazem é a análise da CK 48 horas após uma partida ou após a atividade que eles fizeram para ver qual foi a resposta do organismo. Então, o momento escolhido, muitas vezes, depende da finalidade. Tá? E como uma pessoa nunca fica 2, 3 dias sem treinar, à medida que ele vai treinando, sempre se mantém esse patamar de CK acima dos limites de referência. Tá? Agora, precisa entender também que a CK ela tem uma variação interindividual bastante grande, né? Variação entre as pessoas. Então, aqui eu separei 6 atletas que foram avaliados durante um ano. Enquanto em verde nós tivemos um atleta que ficou o período todo praticamente do ano com valores de CK acima da referência e não teve uma lesão considerada importante para sair de uma competição, a gente teve outros, por exemplo, esse em vermelho, que quando tinha valores ali em torno de 1.000, já estavam reclamando de dor, risco de lesão aumentado, então aí ele tinha que reduzir essa questão relacionada ao estímulo ou até a própria competição. Então, o que os clubes fazem agora é analisar o valor de CK, eles cruzam com outros dados, aí a gente tem dados de GPS, tem dados de termografia, e aí eles conseguem modular quanto tempo vai participar da partida ou quanto tempo que vai ficar em campo cada um desses jogadores de acordo com esses parâmetros. Então, agora a gente também tem, né, possibilidade de saber situações como essa, que é o número 5, olha só, 205, 111, 230, com uma média no ano de 137. Então, dentro de um próprio grupo, tem pessoas que não estão sendo aproveitadas, ou que são reservas, ou que não estão treinando com a mesma frequência que os outros, ou que estão voltando de lesão. Então, por isso, os valores de CK
são bem menores. Só para vocês terem uma ideia dessa relação, para as mulheres, o valor de referência, né, mulheres que jogam futebol, é praticamente a metade. Aqui a gente tem a questão de menos massa muscular e também o fator de proteção que o estrogênio, que a mulher tem em maior quantidade, desempenha ali nas membranas, ok? Bom, um outro parâmetro, né, que a gente tem em comparação aqui na questão da lesão muscular é o AST, né, ou TGO. E aqui, se vocês olharem o valor de referência, para quem pratica atividade física, é menor que 62 unidades litro. Tá? Então, o valor muda um pouquinho da referência daquele não praticante. Quando a gente fala do não praticante, a gente está falando no máximo até 45. E aí causa uma dúvida na pessoa, porque pega o resultado do exame lá do laboratório, que não tem esse valor de referência, ela fica preocupada principalmente com relação a problemas hepáticos, o que não é verdade, isso aqui é algo que está relacionado mesmo à questão da adaptação. Tem uma dúvida aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver... aqui, a dúvida da Stephanie. Então, é interessante dosar a CK na primeira consulta e comparar o resultado das próximas consultas para saber como está o treinamento. Perfeito, é isso aí. Porque se a CK ela não está aumentando, significa que o treinamento não está surtindo um efeito, tá? Agora, tem que tomar cuidado, né? Que existem algumas pessoas que não são responsivas à CK, ou seja, então mesmo treinando numa intensidade, num volume maior, a CK não aumenta muito. Por isso que eu gosto sempre de colocar CK com o AST, CK com mioglobina, porque se ele não for responsivo a CK, um dos dois desses parâmetros, AST ou mioglobina, vai responder, tá? Porque mesmo que esteja mais baixo, caso tenha aumentado consideravelmente e muito elevado, é porque tá bom, caso tenha mudado o treino, tá ruim. Exatamente, acho que é mais ou menos essa a ideia, porque, por exemplo, quando você modula o treinamento ou muda uma planilha, muda uma carga de treino, você vai ter uma oscilação. E aí você controlando através da CK, sempre lembrando daquela taxa lá de 119%, que é o que a gente pode esperar de mudança. Isso vale para qualquer prática de atividade física, principalmente para aquelas que têm o treinamento de força. Só que é interessante a gente observar o seguinte, se eu comparar uma pessoa que está fazendo musculação, alguém que treina crossfit, eu vou ter uma média de valor de referência de CK próximo de 1.000. Se eu pegar uma pessoa que treina, por exemplo, corrida, endurance, o ciclismo, essa pessoa vai ter em torno de 400, 500, pela característica do treino. Tá? E o Gabriel tem uma dúvida. Recomendável seria pedir para o paciente ficar 48 horas de repouso para avaliar. Olha, o ACK a gente pode avaliar entre 24 e 48 horas, porque nunca a gente vai fazer somente ACK, tá? Então, se a gente fizer entre 24 e 48 horas, a gente consegue pegar hemograma e CK numa taxa ali bem interessante. E lógico que, por que o clube faz em 48 horas? Porque 48 horas, se esse valor já não estiver caindo, significa que a lesão pode estar persistindo. CK mais mioglobina, no caso, mioglobina. Isso, mioglobina e o AST, que é a mesma coisa que TGO, tá? Então, esses três, eles avaliam o músculo. Então, o cara que não responde, ou a pessoa que não responde a CK, ele vai responder nos outros dois, tá? Então, para avaliar durante as fases de treino, Gabriel, seria interessante você fazer, por exemplo, essa CK, se eu estou falando, por exemplo, de uma pessoa que está na academia, quando está mudando a planilha. Tá? Agora, se a gente está falando de uma equipe, de, por exemplo, futebol, eles fazem isso semanalmente. Tá? Então, aí, lógico que depende do dinheiro, né? Mas tem aparelhos hoje para fazer isso de uma maneira bem satisfatória. Agora, outro parâmetro que a gente costuma avaliar, né, quando a gente está pensando em dano do miocárdio, é a troponina. Lembrando que CK-MB e mioglobina, eles também são avaliados na clínica como marcadores de infarto agudo do miocárdio, mas eles sofrem influência do treinamento, ou seja, eles aumentam na pessoa que treina. Então, não é que a pessoa está tendo infarto, é porque aquilo dali ainda responde ao exercício. Tá? Então, vou mostrar uns dados bem interessantes para vocês que o pessoal avaliou com
maratonistas e ciclistas. O que eles pegaram? Troponina, esse marcador de infarto agudo do miocárdio, em repouso de controle, em repouso de maratonistas, imediatamente após uma maratona e 24 horas após a maratona. Aqui, ó, acima dessa linha pontilhada vermelha, a gente tem pessoas que estariam, teoricamente, tendo um infarto, só que eles não tiveram um infarto, é porque a atividade física, no caso a maratona, ela acaba sobrecarregando um pouco, né, o sistema cardiovascular e acaba tendo microlesões ali que aumentam a troponina. Mas o importante é que 24 horas depois, essa troponina já caiu. E se a gente comparar uma pessoa que está tendo um infarto, a troponina não cai. Então, neste caso, a gente faz por exemplo, você poderia fazer depois de uma prova, 24 horas depois de uma prova, a dosagem da troponina para saber se os valores estão dentro do limite de referência. Lembrar também que pessoas que têm Covid-19 ou que tiveram Covid-19, que a gente ainda tem um ou outro caso, podem ter alteração da troponina em virtude do comprometimento de miocardite. Tá? Aqui esse estudo fez basicamente a mesma coisa que o outro, só que ele fez com ciclistas. E observou-se também, né, imediatamente após, até 24 horas, alguns desses ciclistas com o aumento de troponina. Então percebam que isso é importante que a gente investigue a troponina dos praticantes, principalmente de endurance, de longa duração, mas sempre pós, né? No mínimo 24 horas após, que é quando a gente tem que ter essa queda, essa diminuição. E ficar sempre atento, né, à prática desse tipo de atividade física. Stephanie, secar na musculação aumenta também como no CrossFit, tá? Mas no cardio não. No cardio aumenta muito pouco. É mais na musculação. Então, quando a gente está fazendo musculação, o treino de musculação tem uma característica de aumentar a secar sim. Pode chegar aí até próximo de 1.000, dependendo, né, da constituição de massa muscular, e se for homem. Mulher vai dar aí em torno de até 600, seria um valor ainda normal. Mas por isso que é importante que a gente faça essas análises ao longo do treinamento, que também elas são responsivas pela massa muscular. Então, se a gente tem mais massa muscular, mais CK sendo liberado. Então, musculação aumenta, mas no cardio aumenta muito pouco. No cardio a gente vai ter mais alteração relacionada aos leucócitos. Tá? Bom, nesse estudo aqui, que eu publiquei em 2010, um congresso americano, depois foi publicado até nos proceedings lá do congresso, a gente teve resultados bastante interessantes. Olha só, CKMB, se a gente for avaliar na clínica, ela vai até 25. Isso seria um valor de referência para dizer que uma pessoa está tendo um infarto agudo do miocárdio, acima de 25. Só que o indivíduo que pratica atividade física frequente, só que faz treinamento, principalmente treinamento de endurance, pode ter até 29 de CKMB no sangue. Tá? Isso é normal, porque a gente tem um pouco de microlesão, um pouco de liberação dessa enzima. E a mioglobina também aumenta um pouco olha, em relação ao valor de referência. Então, esses marcadores, e aqui a gente tem o de CK de um praticante de atividade física, bem parecido com o do jogador de futebol, até 1030, esses parâmetros que medem lesão, eles sofrem influência da atividade física, por isso eles têm que ter um parâmetro de referência específico. Tá? Então, fiquem atentos, porque a gente observa, às vezes, aí o pessoal preocupado com 26, 27 de CKMB, achando que está tendo um infarto. Então, primeiro, a atividade física pode promover esse efeito. Segundo, excluir causas como, por exemplo, algumas infecções virais que podem causar miocardite. Tá? Então, nesse caso, é lógico que a gente tem que ter um atendimento médico, mas ter consciência de que a atividade física pode modificar alguns desses parâmetros. Sim, no caso, se você associar a musculação mais cardio, você pode ter sim a elevação do CK, mais em decorrência da musculação e menos do cardio, tá? O cardio, não sei, esses resultados que eu estou mostrando para vocês de troponinas, ele é mais no endurance de longa duração. Então, por exemplo, maratona, ultramaratona. Então, isso é importante porque a gente viu aí recentemente o caso de um desafio lá que foi lançado, que um menino foi fazer uma maratona sem estar preparado e teve um infarto agudo do miocárdio, morte fulminante durante a prova. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, quando a gente está acompanhando principalmente os atletas recreacionais, e alguns desses exames, eles são úteis para a gente ter essa ideia.
ok? Bom, eu vou colocar aqui um casinho rápido antes da gente terminar. Esse atleta profissional, né, de maratonista, ele estava durante uma temporada competitiva, acompanhando ele para tentar o índice olímpico, né? E aí, neste caso, né, o valor de referência para esse maratonista ele estava em torno da casa dos 400 unidades litro. E aí, olha só, entre uma análise do dia 16 do 4 e 26 do 4, ele teve um valor que saltou de próximo de 200 para 1.400. Aqui ele foi participar de uma prova, ele teve uma lesão no meio da prova. Então, o que aconteceu é que depois dessa lesão que ele não conseguiu terminar a prova, a gente foi monitorando ele para ver a queda da CK, para saber quando ele estava apto a voltar ao treinamento novamente. Então, a gente também pode fazer essa avaliação quando o indivíduo tem uma lesão, né? E aí liberar novamente ele para fazer essa análise aqui relacionada ao marcador de dano muscular. Aí o Gabriel, que é um cardio mais intenso no caso de tiros ou treinos intervalados. Olha, Gabriel, eu tenho poucos relatos, tá, dos treinos intervalados ou tiros, mas a gente pode ter, sim, aqui mais efeito, acho que de lactato deshidrogenase, mas pode acontecer um pouco de liberação, sim. Porque o que acontece? A gente tem ali, as troponinas, elas fazem parte do filamento que tem a contração muscular no músculo cardíaco. E aí, acontece, e os estudos têm mostrado isso, por que aumenta um pouco a troponina nos praticantes de atividade física? A gente tem ali pequenas liberações de troponinas e de CKMB citoplasmático, que ficam ali no citoplasma. Quando tem a lesão, a gente tem um pouco de liberação dessas proteínas. Então, talvez, nesse caso, a gente tenha um pouco de elevação, sim, mas no caso da troponina, eu ainda desconheço estudos que avaliem, né, o treinamento intervalado de alta intensidade. Seria talvez interessante fazer uma busca depois aí. Eu acho que eu vou até colocar aqui, né, um lembrete. Quem sabe a gente encontra resultados aí que o pessoal está sempre avaliando esses parâmetros, pensando na segurança cardíaca e talvez vire até um componente. No caso de CK, eu acredito que eleve também um pouco a CK, tá? E a gente tem aí, no caso da CK, a gente pode ter um efeito agudo, principalmente nesses casos. Eu tenho estudos, por exemplo, principalmente com CrossFit, tá? Que é o mais, mas o intervalado de alta intensidade com o cardio ainda não. Mas posso dar quem sabe dar uma revisada na literatura e encontrar algo semelhante. No caso da lesão de ligamentos e tendões, a gente não teria liberação de CK aumentada, tá? Esse é um grande problema que a gente encontra, às vezes, marcadores. Nesse caso, a gente teria outros marcadores que são chamados os peptídeos, né, de degradação de colágeno, né, que a gente tem os crosslinks, o PNP e PNPI. Então, PNP, a gente tem outros marcadores, que são os produtos de degradação do colágeno, os interligadores do colágeno. Aí são outros tipos de marcadores, mas o CK, no CK não. Agora, para voltar a treinar baseado na CK, é mais muscular mesmo. Agora, para voltar a treinar baseado nesses, no caso de ligamentos ou de tendões, a gente tem esses outros marcadores aí, que são o que a gente chama de interligadores de colágeno, produtos de degradação do colágeno, que têm sido utilizados também bastante, porque é um problema que a gente encontra. A gente tem dificuldade de ter marcadores ósseos sensíveis e marcadores de ligamentos aí e de degradação de tendão. Então, isso também está começando a aparecer, mas ainda são métodos e exames um pouco mais caros, né? Então, muitas vezes eles dão opção para os métodos de imagem do que efetivamente fazer uma dosagem bioquímica. Bom, queria agradecer, né?